Isaías, capítulo 19. Revelação sobre o Egito. Eis que o Senhor vem montado numa veloz nuvem, e ele virá ao Egito, e os ídolos do Egito tremerão perante sua presença, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si, porque instigarei egípcios contra egípcios, e cada um lutará contra seu irmão, e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaziará dentro de si, e destruirei seu conselho. Então eles perguntarão ao ídolos, encantadores, adivinhos que consultam espíritos de mortos, e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um duro senhor, e um rei rigoroso dominará sobre eles, diz o Senhor dos Exércitos. E as águas do mar se acabarão, e o rio se esvaziará e se secará. E os rios terão mau cheiro, os canais do Egito serão esvaziados e se secarão, as canas e os juncos murcharão. A relva junto ao rio, junto às margens dos rios, e todas as plantações junto ao rio se secarão, serão removidas, e se perderão. E os pescadores gemerão e todos os que lançam anzol no rio lamentarão, e os que estendem rede sobre as águas perderão o ânimo. E ficarão envergonhados os que trabalham com um linho fino e os que tecem panos brancos. Os fundamentos serão quebrados, e os empregados sentirão aflição na alma. Na verdade, os príncipes de Zoan são uns tolos, o conselho dos sábios de Faraó se tornou imprudente. Como é que dizeis a Faraó, sou filho de sábios, sou descendente dos antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Avisem-te, pois, e informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan se tornaram tolos, os príncipes de Nof estão enganados, e o Egito será levado ao erro pelos que são pedra de esquina de suas tribos. O Senhor derramou um espírito de confusão em seu interior, e levaram o Egito a errar em toda a sua obra, tal como o bêbado que se revolve em seu vômito. E não haverá obra alguma que a cabeça ou a cauda, o ramo ou o junco, possa fazer para proveito do Egito. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do mover da mão do Senhor dos Exércitos, que moverá contra eles. E a terra de Judá será um assombro aos egípcios, todo aquele que dela lhe mencionarem, terá medo dentro de si, por causa da determinação do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e prestem juramento ao Senhor dos Exércitos, uma delas será chamada Cidade da Destruição. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio do Egito, e uma coluna ao Senhor junto à sua fronteira. E isso servirá como sinal e como testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, pois clamarão ao Senhor por causa de seus opressores, e ele lhes mandará um Salvador e defensor que os livre. E o Senhor se fará conhecido no Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e eles o servirão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, ferirá mas os curará, e eles se converterão ao Senhor, e ele aceitará suas orações, e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito à Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e os egípcios prestarão culto junto com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro entre o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo, bendito seja o meu povo do Egito, e a Assíria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança.